Pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade com o nosso conteúdo, nesse vídeo a gente vai, na verdade, eu vou tentar apresentar para vocês alguns problemas, né, relacionados à manipulação de matrizes, obviamente, né, mas voltados para a gente praticar especificamente essa questão de elemento e índices da minha matriz, tá? Em matrizes, a gente tem dois tipos de índice, né? O índice de linha e o índice de colunas, né, pessoal? Então, nessa matriz desenhada aí à esquerda, né? Supostamente ela já foi inicializada no momento da declaração, já deixei tudo nos conformes aqui, tanto nos desenhos quanto na parte da programação, para a gente não perder tempo, né? Com o usuário informando valores, né? Só para a gente reforçar, essa matriz, qual que é a ordem dela? É uma matriz 5 por 5, certo? Por que 5 por 5? Porque eu tenho 5 linhas e 5 colunas, certo? Certo? Aqui, ó. 5 colunas. Aí, pessoal. Então, minha matriz ela é em ordem 5 por 5. E tem uma observação adicional. Quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, então eu digo que essa matriz ela é uma matriz quadrada, tá? Matriz quadrada. Matriz quadrada, e nesse caso ela é uma matriz de ordem 5, tá? Beleza? Bom, além disso, né? Quais são os índices de linha e os índices de coluna dessa matriz? Bom, se a minha matriz ela tem 5 linhas, os seus índices para referenciar esses elementos dessa matriz vão de 0 até a quantidade de linhas menos 1. Similarmente, né, os índices de coluna vão de 0 até quantidade de colunas menos 1, certo? Para eu acessar um elemento, eu preciso referenciar esse elemento, a qual ele está endereçado, né, na célula, através dos índices de linha e coluna. Então, por exemplo, para eu acessar esse cara aqui, ó, destacado aí no centro aí dessa matriz, eu preciso referenciá-lo através dos índices de linha com índice de coluna. Então, por exemplo, para acessar esse elemento, eu precisaria fazer uma chamada desse tipo. Certo? Por quê? Esse primeiro cara refere-se ao índice de linha e esse segundo cara se refere ao índice de coluna, certo? Então, vamos lá. Então, eu trouxe alguns possíveis problemas mais para a gente praticar, né? Já que a gente está trabalhando com manipulação de matrizes, né? E deixa eu apagar aqui. E até mesmo para reforçar essa ideia de índice, né? Diferenciar índice de elementos, tá? Então, a ideia nesse dia é abordar isso. Bom, primeiro exemplo, né? Talvez o mais básico. Se eu tiver que imprimir dessa matriz aí que já foi previamente inicializada, se eu tiver que imprimir os elementos ímpares dessa matriz, o que basicamente eu preciso fazer? Eu preciso percorrer toda a minha matriz, né? Percorrer toda a minha matriz, e para cada elemento da minha matriz eu preciso perguntar se esse elemento é ímpar, certo? Como eu faço isso aqui em C? Bom, eu percorro toda a minha matriz, né? Sim. Para cada I eu vou ter um J variando de 0 até 4, aumentando de 1 em 1. E aí, para cada elemento referenciado pelos índices de linha I e coluna J, o que eu preciso fazer? Eu preciso perguntar se esse elemento é ímpar. Ou seja, se esse elemento dividido por 2 der resto igual a 1, ou diferente de 0, já que é uma matriz de inteiros e a gente pode assumir que o usuário pode colocar números negativos, né? Então, se o resto da divisão por 2 daquele elemento for diferente de 0, então significa que esse elemento é ímpar. Então, eu escrevo na saída esse elemento, certo? Deixei aqui um espaço em branco para ficar dividido, para todos os elementos ficarem divididos, né, com espaço em branco, separados pelo espaço em branco, né? M e J. Certo?
Então vou colocar aqui um printf só para ficar legal. Printf. Isso aqui depois eu vou deixar disponibilizado esse código para vocês, tá? Acho que agora, se você quiser pausar, né, o vídeo, né, para tentar fazer os outros e tudo mais, ok, né? Mas depois eu vou publicar, deixar disponível esse código na descrição aqui do vídeo, tá? Aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou escutar. Elementos ímpares. Né? Então, o que aconteceu basicamente aqui? Eu estou percorrendo toda a minha matriz, né? Para cada elemento eu estou perguntando, olha, esse elemento aqui é ímpar. Se for, o que eu faço? Eu imprimo ele na saída. No caso, imprimiu, né? 9. Deixa eu colocar aqui embaixo. 9. 9 e um espaço em branco. Vou para o próximo elemento. Esse elemento aqui é ímpar? Sim. Então imprime na saída e um espaço em branco. Esse é ímpar? Sim. Espaço em branco. Esse, ímpar. Espaço em branco. Esse, ímpar. Espaço em branco. Certo? Acabou a primeira linha. O que acontece? Vou para a próxima linha e percorro toda a próxima linha de novo. Esse aqui é ímpar? Não. Esse aqui é ímpar? Não. Esse é ímpar? Não. Esse é ímpar? Não. Esse é ímpar? Não. Acabou a segunda linha. O que eu faço? Vou para a próxima linha. Esse é ímpar? Não. Esse é ímpar? É. Então, imprime na saída, no espaço em branco. Esse é ímpar? Não. Esse é ímpar? É. Então, imprime na saída, junto com o espaço em branco. Esse é ímpar? Não. Acabou a terceira linha. Vou para a próxima linha. Faço as mesmas perguntas, né? Esse aqui não é ímpar. Esse aqui é ímpar. É. Então, imprime na saída. Deixa eu só deslocar isso aqui. Imprime na saída esse número 3, né? Em um espaço em branco. O próximo, esse é ímpar? Não. Esse é ímpar? É. Imprime na saída, espaço em branco. Esse é ímpar? Não. Acabou a quarta linha, vou para a quinta linha e percorro toda a quinta linha. E o mesmo se repete para todos esses elementos, né? No caso aqui vai ser impresso 11, 3, 9 e um espaço em branco. Se a gente comparar essas respostas com a execução aqui rapidamente, né, é justamente o que está sendo impresso aí pelo programa, certo? Similarmente, né, para os elementos pares, a gente pode utilizar essa mesma técnica, mas aí alguém deve perguntar, professor, mas eu posso colocar um else aqui? Um else, não senão, e imprimir assim, ó? Não, porque aí o nosso programa ele não vai estar funcionando de forma adequada, mas sim, o else ele pegaria os elementos pares, né, em relação a esse if. Mas, logicamente, funcionalmente falando, o nosso programa ele não ia executar a tarefa assim, de forma adequada e intuitiva para o usuário. Por quê? Esse if else ele iria fazer com que essa estrutura de repetição imprimisse todos os elementos da minha matriz. Por quê? Se não for ímpar, então é par. Então, ou vai imprimir aqui, ou vai imprimir aqui. Né? Então, para cada elemento, esse printf ele seria executado, né? Independente se for ímpar ou se for par. Se for ímpar, imprime aqui. Se for par, imprime aqui. Mas a questão é, os elementos estão sendo percorridos um a um. Né? Então, para essa situação, não daria muito certo. Nosso programa não funcionaria muito bem. Tá? Veja. Todos os elementos em ordem foram impressos, né? Em ordem que eu digo assim, da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? A primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, né? Agora, se eu quiser fazer exatamente, né, imprimir separadamente, aí tudo bem, coloco aqui, ó, printf, eu vou colocar uma quebra de linha antes, tá? Vou colocar uma quebra de linha, número 2, elementos pares. Nova quebra de linha. Posso repetir, né? Repito esse mesmo percurso na minha matriz. Percorro elemento a elemento também. E para cada elemento eu pergunto se esse elemento, referenciado pelo índice de linha aí, coluna J, é par. Ou seja, se o resto da divisão desse elemento por 2 for igual a 0, então significa que esse elemento é par. Então, printf, porcentagem de espaço. Certo? Vamos ver? Pronto, elementos pares. Né? Então, de forma
similar Putz, eu não vou conseguir apagar tudo isso aqui, porque senão eu vou apagar as coisas que estão por baixo. Mas de forma similar, o que vai acontecer? O meu programa ele vai percorrer toda a minha matriz, elemento a elemento, e para cada elemento vai ser perguntado, olha, você é par? Se for, imprimo esse elemento na saída com espaço em branco. Então, por exemplo, na primeira linha, não tem nenhum elemento par. Na segunda linha, percorro elemento a elemento. Esse aqui, o 2, é par? Se for, imprimo na saída com espaço em branco. Esse aqui, é par? É. Imprimo na saída com espaço em branco. Esse, 8, 10. Depois, 0, né? Aqui o 0 dividido por 2 dá resto 0, né? Então por isso que ele foi impresso na saída. O 1 não, o 0 de novo. O 1 não, o 0 de novo. E assim sucessivamente, né? Nesse caso vai ter sido impresso o 2, com espaço em branco, o 4, espaço em branco, o 6, espaço em branco. E aqui, nessa última, somente 12 e o 8. Certo? Beleza, até aqui tudo bem, né, pessoal? Tá tranquilo. Agora, eu quero os elementos contidos nos índices de linha par. Então, o que seria esses elementos contidos nos índices de linha par? Bom, ao invés de percorrer toda a minha matriz, quer dizer, posso percorrer toda a minha matriz sem nenhum problema, só que eu não quero saber se os elementos são pares ou ímpares ou o que quer que seja. Né? Eu quero todos os elementos que estão nos índices de linha par, ou seja, todos os elementos nos índices de linha par. Ou seja, eu quero todos esses elementos aqui, todos esses elementos aqui e todos esses elementos aqui. Existem diversas formas da gente fazer isso, né? Talvez a forma mais intuitiva é eu também fazer o percurso na minha matriz, elemento a elemento, né? Só que para cada elemento, ao invés de eu perguntar se o elemento contido naquela célula é par ou ímpar, né? Porque nesse caso para mim independe, eu pergunto se o elemento está contido em um índice de linha par. Como eu faço isso? Existem diversas formas, eu vou fazer da forma mais intuitiva aqui, tá? printf barra n 3 elementos nos índices. Assim. Vou fazer de forma intuitiva mesmo, e de 0 até 4. Certo? Lembrando que eu falei? Para cada elemento, eu vou perguntar se o índice que ele está contido, né, o índice de linha que ele está contido, é par. Como eu faço isso? Se o índice dividido por 2 for par, o índice de linha, né, porque eu estou utilizando o i para fazer o papel dos índices que vão acessar as linhas. Certo? Se o índice naquele momento, né, naquela iteração do for par, significa que eu estou percorrendo aqui com o j uma linha de índice par. Né? Então, se isso acontecer, então printf nada mais, nada menos do que isso. Certo? Elementos nos índices de linha par, ou seja, 9, 7, 5, 3 e 1. Os elementos da linha de índice de linha 1 não foram exibidos, veja. Foi exibido da linha 2, né, índice de linha 2, 0, 1, 0, 1, 0. E índice de linha 4, a quinta linha. 11, 3, 9, 2, 8. Certo? Repare que esse espaço em branco existe, né, em todas as saídas do nosso programa. Por quê? Por conta desse printf. O printf ele não consegue adivinhar quando vai ser o último elemento, né? Por isso que ele acaba imprimindo esse espaço em branco adicional, tá? Mas não tem problema, tá? Agora o próximo exercício é, eu quero que sejam exibidos na saída os elementos pares, os elementos que forem par,
Só que também os elementos pares contidos nos índices de coluna ímpar. Ou seja, nesse caso, né, coluna ímpar, eu preciso olhar para todos os índices de coluna que forem ímpar. Ou seja, eu vou olhar para esses elementos aqui. Só que além disso, além de eu olhar para os elementos que estão no índice de coluna ímpar, que são esses que eu destaquei na imagem, eu preciso filtrar ainda, né, esses elementos que forem par. Ou seja, eu só vou poder exibir na saída, por exemplo, esse aqui e esse aqui, esses três elementos. Ou seja, todos os elementos pares que estiverem contidos nos índices de coluna ímpar. Aqui também, né, existem diversas formas da gente implementar isso aqui, né? A forma mais intuitiva talvez seja a gente percorrer toda a nossa matriz, né? Assim. Percorrer toda a nossa matriz, novamente. Certo? Percorrendo toda a nossa matriz. Né? Isso aqui vai garantir que a nossa matriz seja percorrida da esquerda para a direita, de cima para baixo. Né? Para cada linha, para cada índice de linha, eu vou percorrer os elementos da coluna. Sim, né? Elemento a elemento. E só que agora eu preciso fazer duas perguntas, né? Eu preciso identificar quando eu estiver em uma coluna ímpar. Então, se J dividido por 2, olhando para o resto, for diferente de zero, né? E se o elemento contido naquela célula referenciada pelo índice de linha I, coluna J, dividido por 2, der resto zero, ou seja, se aquele elemento for par, então eu exibo ele na saída. Então são duas condições aqui, né? Se a coluna for ímpar, o índice de coluna for ímpar, índice de coluna. Quando eu estou falando de índice de coluna, é aqui, ó, que está do lado de fora, elemento que está dentro da subcaixa, né? E aqui eu estou perguntando se o elemento é par, ou seja, precisam duas coisas acontecerem, né? Eu preciso estar referenciando, estar num índice de coluna ímpar, e o elemento referenciado pelo índice de linha I, coluna J, também precisa ser par. Ou seja, eu preciso estar numa coluna ímpar e esse elemento precisa ser par, que é basicamente o que o exercício está pedindo, né? Então, printf. Certo? Beleza, pessoal? Note que para cada um dessas impressões, né, o elemento que está sendo impresso aqui na saída é justamente o que está sendo, vamos dizer assim, consultado, é o que está sendo validado, tá, pessoal? Talvez aqui nem tanto, né, porque aqui eu só quero os elementos que estão nos índices de linha par, né, então basta que eu filtre a linha, verifique se ela é par, então se for eu exibo o elemento que está contido ali naquele momento, né, mas para cada situação o meu programa está acessando, né, elemento a elemento da seguinte forma, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu só rodar isso aqui para ver se a gente vai dar certo. Pronto, né? Perfeito. 4, 8 e 12, que é justamente o que eu tinha circulado aqui, né? Tá, pessoal? Então, sim, existem... na verdade, esse vídeo, né, foi mais para mostrar para vocês que, assim, para a gente praticar e exercitar especificamente essa diferença entre elementos versus índices, né? Só que agora a gente tem índice de coluna e índice de linha, né? Então, por exemplo, um outro possível exercício, né, pode pedir que vocês imprimam na saída os elementos que estão em índice de linha par com índice de coluna ímpar, por exemplo. Né? Vamos fazer só mais esse para a gente fechar aqui esse vídeo. Elementos contidos em índice de linha par e índice de coluna ímpar. Como seria isso? Né? Vamos lá, vamos desenhar aqui. Ó. Índice de linha par com índice de coluna ímpar. Ou seja, eu preciso olhar para todos os elementos que
que estiverem em índice de linha par, mas que o índice de coluna é ímpar, ou seja, aqui, 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 certo? Por quê? Para eu acessar aquele 7 ali, o primeiro elemento, o índice de linha é par e o índice de coluna é ímpar. Para eu acessar o 3, o índice de coluna é par e o índice de coluna é ímpar, né? Mesma coisa aqui, certo? Então, como que eu implemento isso aqui em C? Vamos lá. For id 0. Posso percorrer toda a minha... Existem outras formas, né? Só gosto de reforçar isso. Não é a única forma correta de resolver esse exercício, né? O que eu preciso perguntar aqui para cada elemento? Bom, preciso perguntar se o índice de linha é par e o índice de coluna não é par, ou seja, se ele é ímpar. Se isso acontecer, então, printf m e j, certo? Vou colocar só isso aqui, ó. Copiar isso aqui só para a gente não perder mais tempo. 5 elementos contidos nos índices de linha par e coluna ímpar. Certo? 7, 3, 1, 1, 3, 12. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que nos ajudado a entender um pouco mais sobre matrizes. Se ficou alguma dúvida, me escreva um e-mail, me escreva uma mensagem, comenta aqui embaixo, tá? Sua dúvida, que a gente vai tentar saná-la, né, na medida do possível, né? E é essencial que vocês executem passo a passo, tá? Faz aqueles desenhos, os testes, a execução linha por linha de cada um desses algoritmos, de cada um desses programas, né? Pause o vídeo, reveja quantas vezes for necessário, porque é um pouco complicado, né? Quando a gente trabalha com manipulação de matrizes, uma vez que agora a nossa preocupação passa a ser com dois tipos de índice, né? De linha e de coluna. Beleza, pessoal? Então, é isso.